Vidroforte Forte Glass, que é a nossa parceira no Papo do Cafezinho, e aqui eu já recebo João Magalhães. Boa tarde, seja bem-vindo, João. Zé Rodrigues, boa tarde para você, boa tarde a todos. Muito bem, João Magalhães, olha, muita informação. Começando a semana, né? Café excelente aqui com a Vidroforte. João, é possível já projetar uma reforma administrativa para o próximo ano, considerando o pleito municipal agora de 2024? Eliezer, o que a gente tem apurado junto aos bastidores é que essa reforma vai acontecer naturalmente, até porque o resultado das eleições vai impactar, obviamente, numa mudança do tamanho da força política dos partidos e dos grupos que compõem a base, até mesmo o tamanho daqueles parlamentares, vamos dizer, que estão no mesmo partido, mas após essas eleições, é claro que a dinâmica muda um pouco no que diz respeito ao tamanho, né, e à força política de cada partido ou de cada parlamentar, inclusive. E o deputado Vinícius Nascimento, que também, né, assume a liderança do governo, ele comentou sobre esse assunto e depois a gente analisa. A única reforma que pode acontecer é no caso de eleição de deputados de mandato, né? E nós temos deputados de mandato que estão concorrendo à eleição. Se todos esses deputados sendo eleitos, naturalmente vai ter uma mudança aqui no parlamento e alguma secretaria pode entrar nessa mudança por conta dessas eleições de deputados de mandato. Aquilo que a gente tinha explicado, né, Eliezer? As metas, os objetivos da gestão, eles estão muito bem definidos no plano de governo e nas cobranças que o governador Rafael Fonteles faz ao secretariado. O que deve haver, e vai haver certamente, é essa mudança no que diz respeito ao tamanho do grupo político, dos partidos, e isso vai impactar, obviamente, em mudanças também na gestão. O próprio, hoje, né, secretário, coordenador do enfrentamento às drogas, Tiago Vasconcelos, falou abertamente em entrevista na Rádio Dia FM, inclusive, de que tem um acordo com o governador de que esse primeiro biênio ficaria na pasta, o segundo ficaria na Assembleia Legislativa. Então são esses rearranjos políticos que serão necessários e o resultado da eleição para prefeito é que vai sacramentar qual mudança pode ocorrer. No caso dos deputados eleitos prefeitos, isso vai ser naturalmente uma obrigação. Agora, mesmo com um resultado negativo, né, desses candidatos, no caso de derrota de candidato, de todos os deputados estaduais que concorrem às prefeituras, se eles forem derrotados, certamente isso também vai impactar em alguma mudança no jogo político, que é absolutamente natural. João, então nós temos que considerar as eleições municipais, deputados que são candidatos e uma terceira variável, aliados de segundo momento que devem ser agregados ao governo do Estado. Então, uma reforma administrativa é inevitável nessa conjuntura. A gente sabe que quando encerra um período eleitoral, todo mundo já está pensando no próximo, né? Foi assim, é assim, sempre vai ser assim enquanto a legislação permitir, claro. Então, quando encerrar 2024, os olhos da classe política vão se voltar, né, abertamente para 2026. Então, naturalmente, se avalia ali o tamanho de cada grupo, se avalia a força de cada grupo, né, quais grupos políticos o governador vai querer privilegiar, porque o dono da estratégia da base governista para 2026 é o governador Rafael Fonteles, ninguém pode negar isso, ele é o condutor do processo eleitoral. Então, a gestão pública, ela é, de certa forma, programada, levando em consideração também a articulação política. Isso, quando encerra um período eleitoral, é natural que todo mundo sente, avalie os passos que foram dados, até para que se projete, né, os passos futuros, claro, na tentativa de acertar e, obviamente, de ter um resultado positivo nas eleições de 2026. Isso ocorre, inclusive, Eliezer, tanto no campo da base do governo, como também na oposição. A partir do resultado das eleições, a oposição se reúne e traça ali uma estratégia para segurar aliados, de repente, para endurecer as críticas ao governo. Então, é natural do jogo político. João, nós temos aí, por exemplo, o caso do deputado Pablo, que indica o secretário de Turismo e é candidato à Prefeitura de Picos. Sim. Caso eleito, todo o seu grupo e a sua estrutura devem ir naturalmente para o município de Picos. Logo, esse espaço que tem no primeiro escalão do governo fica liberado para outros aliados. Ele
Assim como o doutor Hélio, a Secretaria de Meio Ambiente também, se for eleito prefeito de Parnaíba, deve se mudar para Parnaíba com seu pessoal, com todo o seu grupo, né? Para Parnaíba, e aí libera a Secretaria de Meio Ambiente. Sim, tem os suplentes também, Barton Lacerda, né, Isso, que indica lá o IMEP, tem a Oliveira Neto, que também tem indicações no governo do estado, então tem outros suplentes que também se enquadram nesse mesmo perfil, ocorrendo mudanças no que diz respeito o candidato a prefeito vencer as eleições para a prefeitura, ele deixa de ser uma liderança estadual e passa a estar concentrado naquele município. Naturalmente, o olhar que o governador Rafael Fonteles, que o governo do estado vai ter a ele, não vai ser mais de uma liderança estadual, mas sim de uma liderança daquele município. Ele troca uma estrutura por outra e aquela que ele ocupa, obviamente, vai ser utilizada para agregar mais apoio político no âmbito estadual. Claro, nós estamos falando de municípios de grande expressão, municípios grandes, entre os mais populosos do estado, com os maiores orçamentos. Certamente. Então aí dá para fazer um contrabalanço. Certamente. Você troca o legislativo pelo executivo, né? O executivo é quem tem a caneta ali para determinar toda a gestão. Então, é óbvio que isso pesa muito. E quando a gente fala de Parnaíba e Picos, então nem precisa pensar muito, né? Floriano também, já que Marcos Vinícius Calume é candidato a prefeito de Floriano e é deputado estadual, mas isso se enquadra em todos os municípios. Miguel Alves também é uma cidade muito importante. Então, naturalmente, ao optar concorrer ao executivo, você, vencendo as eleições, não pode reclamar, né, da perca de espaço no cenário estadual. E para 2026, o governador tem a oportunidade de trazer novos aliados. Quem eventualmente não esteve com ele em 22, uma vez se aproximando da base governista estadual, através desses espaços, naturalmente agrega nos apoios para a reeleição do governador. Tem muita gente que está nesse perfil, se enquadra nesse perfil, inclusive chegando via o PSD, né? Não votou em Rafael Fonteles, mas agora sabe que não vai ter apoio do governador, mas está disposto a ingressar na base. E é um caminho absolutamente comum, e então, à medida em que é uma liderança de expressão, que tem voto, tem história, tem tradição, que chega na base do governo, é natural que ela seja reconhecida e, claro, ocupe alguns espaços. Vai haver algum conflito político naquele município em que a liderança chegar? Claro que vai, mas aí é onde entra a capacidade de articulação do governador, até porque, passando 2024, a prioridade eleitoral passa a ser 2026 e apoio, voto, você normalmente não dispensa, pelo contrário, você tem que buscar para somar mais. Muito bem. Nós vamos ficando por aqui, o João Magalhães continua com a gente no quadro Política do Dia. Nós vamos encerrar o Papo do Cafezinho, que tem o apoio da Vidro Forte, Forte Glass.